O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2018 para as classes de jovens e de adultos. A nossa lição deste trimestre tem por tema escatologia. É o estudo dos últimos acontecimentos, ou aquilo que está previsto para o tempo do fim. É o significado desta palavra escatologia. Já estamos no nosso estudo na lição de número 7, que agora tem o título As 70 Semanas. As 70 Semanas. E desde já peço atenção especial, cuidado e o esvaziar-se de outros entendimentos para ficarmos tão somente no texto bíblico e assim compreendermos esta sequência que é pouco falada, que se percebe dos muitos estudos que existem, isto é pouco falado. Mas caminhando na nossa lição, nosso textuário tirado de Daniel capítulo 9, verso 24, quando o verso diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Tendo este texto áureo, a nossa leitura bíblica em classe é em Daniel capítulo 9, verso 20 até o verso 27. Pois a nossa lição, 70 semanas, se encontra tão somente aqui em Daniel e não em outro texto bíblico. Assim, observemos a leitura. Faço inicialmente a leitura do verso 20 até ao verso 23, que são umas palavras iniciais desta revelação das 70 semanas. Esses poucos versos dizem, verso 20: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel,
e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Toma, pois, bem sentido na palavra. Continuando o nosso texto de leitura bíblica, verso 24 a 27, temos então o que lemos: 70 semanas, diz o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras ou edificações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Na sequência, tendo lido este texto, e observe que o anjo 2 vezes faz uma advertência, uma exortação para Daniel, uma no verso 22, quando diz: vim para fazer-te entender o sentido. Verso 23, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Verso 25, sabe e entende. Olha as expressões firmadas pelo anjo, como que dizendo a Daniel: presta bem atenção, porque seria colocado para ele algo importantíssimo que até então não fora revelado por nenhum profeta. Um tempo determinado por Deus, 70 semanas. E esta é a nossa lição com o esboço que aqui apresentamos. Dentro do nosso padrão, nós temos 3 tópicos para o desenvolvimento, que são no presente: as 70 semanas e o seu objetivo, o primeiro período de 69 semanas, é o nosso segundo tópico, e fechamos o desenvolvimento com o terceiro tópico, o segundo período de uma última semana. E tudo dentro dos versos de 20 a 27, ou mais precisamente o detalhamento do verso 25 até o verso 27. Um texto bem pequeno, com uma revelação tremendamente grande e importante. Continuando a nossa lição, vamos considerar fatos passados. Lendo parte do nosso material de classe,
Assim expomos. O texto de Daniel em epígrafe é de grande importância para o estudo da escatologia bíblica. Nesta passagem, encontramos uma revelação de Deus ao profeta sobre um tempo determinado para a realização de todos os seus desígnios em relação ao seu povo. Trata-se de uma palavra abrangente que começa a se cumprir ainda antes de Cristo, estende-se por toda a era cristã e completa-se apenas na consumação deste mundo. É uma revelação para um tempo que vai ser estudado daqui a pouco. Ali tem-se o seu início, mas a abrangência até a consumação dentro do texto que nós lemos em Daniel. A palavra consumação é colocada no verso, no outro verso à frente diz até o fim. Então é um tempo que nos leva ao fim, mas vamos conversar mais sobre este assunto. Passando então ao nosso primeiro tópico, as 70 semanas e o seu objetivo, vamos considerar primeiramente algo como: onde nós estamos nessa história toda? Daniel é o profeta que está em cativeiro. Ele foi para cativeiro cedo, talvez a primeira turma que foi para o cativeiro na dominação de Nabucodonosor. Diferente de outros israelitas, ele foi chamado para trabalhar no palácio, ele e mais alguns de seus companheiros, porque o rei assim determinou que varões da nobreza de Israel estivessem fazendo o curso para depois trabalhar, atenderem aquilo que Nabucodonosor queria no palácio, no seu reino. Então Daniel vai para cativeiro, um homem bom, consagrado, mas Deus mandou, ele foi para cativeiro, ele não reclama nada, ele está entendendo alguma coisa, que é um sofrimento por causa das transgressões do povo de Israel, que Jeremias, no seu tempo, estava falando continuamente, deste cativeiro, do mal que viria sobre o povo, a nação de Israel, porque se envolveu com idolatria, se afastava de Deus continuamente. Então, no contexto histórico deste nosso assunto, seria um subitem primeiro. Tudo começa com Daniel entende, refletindo sobre as Escrituras, que o tempo determinado por Deus para a duração do cativeiro, o cativeiro do seu povo na Babilônia, seria de 70 anos. Aquele era o primeiro ano de Dario, o Medo. O Império Babilônico já havia passado e estava para se cumprir o tempo determinado por Deus através de Jeremias. Isto levou o profeta Daniel a buscar ao Senhor com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza, ou seja, apoiado nas misericórdias e na fidelidade do próprio Deus, para que ele, Deus, operasse segundo a sua palavra a libertação e restauração do seu povo. Então, voltemos com as nossas palavras, não no texto escrito. Daniel em cativeiro, estudava a palavra, não tinha aquilo como mágoa, não, continuava em oração, continuava a estudar as Sagradas Escrituras, e ele mesmo como profeta já tinha anunciado há pouco tempo algo importante, que o Império Nabucodonosor era colocado nele, fim, Belsazar estaria sendo destituído e o reino passaria aos medos. Ele acabou de falar essa palavra e cumpriu-se. E a escritura ou a revelação dada para ele já é no tempo dos medos, ou seja, a Caldeia já tinha caído, não era mais um império. Agora o domínio do mundo estava na mão da Média. Os medos dominavam e Dario era o rei deste país dominador. Cumpriu-se o que ele mesmo tinha falado. E agora, lendo as Escrituras,
em particular as profecias de Jeremias, ele entende. Porque agora para nós e para Daniel naquele dia ficou claro: o cativeiro vai durar 70 anos. E ele já estava desde o princípio. O cativeiro em Caldeia não tinha terminado, mas o Império Caldeu tinha terminado, então ele podia contar o tempo e considerar que o dominador caldeu caiu. Então, o que vai acontecer agora? Ele contou os tempos e entendeu: 70 anos, de fato, é o tempo que vai dar esse cativeiro, pela palavra que ele leu, entendeu em Jeremias. Passa a orar, pedir a misericórdia de Deus, que se cumpra isso, perdoa o povo e faz-nos voltar. É a petição dele. E ele orando, jejuando, pronto, não demorou nada, o anjo já vem falar com ele para trazer instruções para ele. Mas vejamos um pouco mais dentro do nosso estudo na sequência. Primeiro quero apresentar os textos de Jeremias 25, verso 11 e 12, quando a palavra dada por Jeremias fora clara, ao dizer: e toda a terra, ou esta terra, virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando-a, ou castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Pronto. Deus já tinha falado, claro, e nunca aconteceu um cativeiro tão demorado assim, desde que Israel se tornou nação. O cativeiro do Egito foi 430 anos, mas ainda não era uma nação. E agora, como nação, fora da sua terra, em cativeiro por um tempo tão longo. Mas é a ordem do Senhor para a correção do povo. Em Jeremias 29, verso 10, repete-se: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então 70 anos serviu para um castigo que em si foi completo, para o povo retornar quebrantado para a terra de Israel, para a terra de Canaã. Observe que antes só tinha idolatria para todo lado, e sem número os ídolos. Mas depois do cativeiro nunca mais se vê Israel fazendo ídolos. A lição, a surra valeu. 70 anos foi tempo completo para Deus fazer esta obra e o povo ter pavor de idolatria. Uma pausa e um parênteses. Quem dera que o cristianismo também tivesse horror da idolatria e pavor e fugisse, porque é uma transgressão gravíssima contra Deus e muita gente está achando que é de menos, que até faz parte do reino dos céus. Negativo. É proibido fazer imagens de esculturas, é proibido se inclinar diante delas, é proibido servir a elas. Então, ponto. É o segundo mandamento de Deus. Se alguém já mudou o mandamento, a transgressão está nessa palavra. Mudou a palavra de Deus. Continuando um pouco mais, passando um segundo subtópico da nossa lição, um novo período de tempo determinado. Lendo o texto em resumo: em resposta à oração do profeta, o anjo Gabriel é enviado para instruir Daniel sobre um novo período de tempo, nunca antes citado, não mais de 70 anos. 70 anos? Não, mas 70 semanas. Literalmente 70 vezes 7. Uma semana equivalente a 7 dias. E assim como os 70 anos já passados foram suficientes para a realização do propósito de Deus quanto ao cativeiro de Israel na Babilônia, agora esse tempo de 70 semanas
seria absolutamente perfeito e suficiente para a realização de propósitos divinos ainda mais elevados e abrangentes. Voltemos. Deus mandou 70 anos de cativeiro e foi suficiente. Podem ir lá em Israel ver se tem ídolos lá. Lá na Palestina, ver se tem ídolos lá. De Israel, não. Dos israelitas, não. Vamos ver a idolatria do chamado cristianismo. Aí temos muita idolatria. Mas Israel tem pavor. Valeu. Agora são 70 semanas, não anos mais. Novo período Deus está dando. É até menor, né? 70 semanas é pouco. 70 semanas é pouco em relação a 70 anos. Mas quem é que conhece o tempo de Deus? Quem conhece? E com isso é um tempo de mistério. 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias, 70 vezes 7 dias. Mistérios de Deus. Precisamos compreender isso. Não é número exato, é mistério. Muito bem, vamos em frente. Observem em 2 Crônicas 36, verso 21. O tempo do cativeiro concluiu-se, e temos essa expressão: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Está escrito em Crônicas, e vamos também perceber que está escrito em Esdras. Mas continuemos, ainda no nosso estudo, no primeiro tópico, as 70 semanas e o seu objetivo. O propósito das 70 semanas. No nosso texto de classe, do escrito que aí está, retiro esse parágrafo. Vários objetivos são propostos para este novo período de tempo determinado por Deus. Todos eles se relacionam com a redenção e felicidade eterna dos santos, de modo que, no cumprimento de todo o propósito das 70 semanas, o povo de Deus terá alcançado a plenitude de tudo quanto Deus havia prometido antes por boca de outros profetas. Portanto, esta visão ou revelação abrange um período de tempo muito mais amplo do que a contagem literal de 70 semanas, ou que 70 semanas poderia sugerir, sendo um tempo do conhecimento exclusivo de Deus. A expressão 70 semanas apenas indica, ou indicando, aqui está indicando, simbolicamente, sua perfeição e completude para o cumprimento dos desígnios divinos, que temos dito, 70 semanas para propósito de Deus, e por Deus já é suficiente para se completar todos os objetivos. E quais são esses objetivos? Está no verso 24, que foi tomado como nosso texto áureo. Quais são os objetivos que têm que ser alcançados num período de 70 semanas? Número de mistério, não é literal. Vamos lá. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Para tudo isso? Para tudo isso. E quando é que vai ser extinta a transgressão? Quando que vão terminar os pecados? Quando que será expiada a iniquidade? Quando que será trazida a justiça eterna? Quando vai se cumprir a visão e a profecia? Nós estamos esperando tanta coisa ainda. A volta de Jesus encerra tanta coisa, é a parte do nosso estudo
neste trimestre e ungir o Santo dos Santos. Não é uma coisa terrena, é coisa celestial. Porque o terreno foi só figura, a verdade está na Jerusalém celestial. De todos esses, observe, quanto à transgressão, pecados e iniquidades, ainda estão existindo. E Deus está tendo paciência, mas operando ainda, vamos dizer assim, a expiação de todos esses pecados, iniquidades e transgressões. Porque a cada geração, nova gente chegando, nova gente tendo ciência da redenção em Cristo Jesus, e os que aceitam já estão nesse plano completado. Só que vai vir outra geração, outra geração, outra geração, até Jesus vir. Então é um processo que ainda está se desenvolvendo. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Está em processo, inclusive nas nossas próprias vidas hoje. Agora, trazer a justiça eterna. A justiça eterna é Cristo Jesus, já está colocado, mas falta que muitos alcancem essa justiça pela fé em Cristo Jesus. Continuemos a pregar o Evangelho. Muita gente ainda não se decidiu, nem ouviu ainda o Evangelho genuíno. Selar a visão, a profecia, mais do que nunca. Para cumprir tudo que Deus falou, é só quando nós estivermos na Jerusalém celestial. Então mostra que essa 70 semanas vai atingir a eternidade, o arrebatamento da igreja, e nós na glória celestial, que são profecias, promessas de Deus para nós. E ungir o Santo dos Santos, de igual forma, em Jesus já existe a unção do lugar santo. Nos céus, os próprios céus foram purificados, uma expressão de Paulo em suas cartas. Mas nós somos casa de Deus, morada do seu Espírito, e em nós ainda falta alguma coisa? Ou já completou tudo? Cada um tem a resposta. E na geração que ainda vem. Então é um processo que também se desenvolve quanto a que depende de nós. Continuando, observe a expressão de Pedro para entendermos essas 70 semanas. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem sabe o tempo de Deus? Quem sabe o tempo de Deus? Portanto, se 70 anos de cativeiro foi uma coisa e pode ter sido literal, mas as 70 semanas está ainda em mistério, muito mais pelo que nós vamos estar falando daqui a pouco, na revelação que o anjo vai trazer. Continuando, passamos ao subtópico 2. O primeiro período de 69 semanas. Se são 70 semanas, Deus fala que há um tempo de 69 semanas. E fica faltando quantas? Para 70? Fica faltando uma semana apenas. Mas o primeiro período de 69 semanas. Passemos ao nosso texto de classe. Embora se trate de um período cuja duração de tempo exata é do conhecimento exclusivo de Deus, o avanço das 70 semanas é assinalado por eventos que são claramente identificáveis nas Escrituras e na história. Podemos analisar esses eventos revelados na própria visão em 2 períodos principais. O primeiro, nas primeiras 69 semanas, e o segundo, na última semana. Vamos perceber isso. O texto fala 70 semanas, mas depois reparte 7 semanas, 62 semanas, acontece algo identificável, notório, para a gente saber quando é que termina, sendo que o início também vai ser revelado. E fica faltando uma semana, aí depois vai falar o que é que identifica o que vai acontecer nesta última semana. Muito bem, passemos ainda a nossa lição propriamente.
o início do primeiro período. Um primeiro subtítulo: o marco inicial das 70 semanas e do seu primeiro período, peculiarmente descrito como 7 semanas e 62 semanas, se dá no reinado de Ciro, o persa, por volta de 445 a.C., no ano 445 antes de Jesus, quando foi dada a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. No período pós-cativeiro aconteceu a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Mas, como diz a profecia, em dias angustiosos, conforme registrado nos livros de Esdras e Neemias, a obra de restauração esteve sob constante ameaça dos inimigos vizinhos, e os próprios israelitas viram-se novamente sujeitos às fraquezas e infidelidades de seus antepassados, como nos revelam os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias. Voltemos e falemos com as nossas palavras. Nós temos bem claro, dentro do verso, primeiro o 24, podemos seguir nas escrituras, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Vimos isso, e os objetivos a serem alcançados. Verso 25, com nova exortação, o anjo diz: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 25. O que é que o anjo está falando? 70 semanas estão determinadas para muitas coisas que vão se desenvolver e vão alcançar a eternidade. Quando é que começa este tempo? Quando que o cronômetro de Deus vai iniciar a contagem regressiva das 70 semanas? Quando Ciro escreveu um decreto dando liberdade ao povo de Israel para voltarem do cativeiro e na sua nação reedificarem, em destaque, a cidade de Jerusalém e o templo. Reedificação essa será em tempos angustiosos, e nisso o tempo estará transcorrendo, atingindo, verso 25, 7 semanas, 62 semanas. 7 mais 62 dão quantas semanas? 69 semanas. Das 70 semanas, 69. Maioria absoluta na contagem humana, na numeração humana. Aconteceu desde que o povo termina o cativeiro e retorna para a sua terra, até o templo ficar pronto. Ficou pronto, mas construído com dificuldade, começando com Zorobabel, pobreza, perseguição dos inimigos, traidores no meio do povo, que amavam mais o social com as nações do que a obra de Deus propriamente dita. Mas foi reedificado. Tanto que, quando Jesus estava lá em Jerusalém, após tantos anos, que na verdade é mais 400 anos de reconstrução, aí sim, já não era o templo mais de Zorobabel,
Já foi melhorado muitas vezes. Agora os discípulos tinham orgulho: olha que colunas, olha que vigas, olha que pedras. Estava pronto, mas a custo de quê? Muita dificuldade, muita coisa aconteceu. Muitos impérios estiveram passando, muitos dominadores dominando Israel. De um lado, os medos, persas, depois os gregos e por fim os romanos. Mas está edificado. Está pronto? Está pronto. O que falta agora? O Messias. Observe bem a expressão que nós queremos dizer. Verso 25: até ao Messias, o príncipe. 7 semanas, 62 semanas. Então, desde que Ciro determinou liberdade, pode voltar para reconstruir tudo, até Jesus chegar. Nasceu Jesus em Belém, os anjos cantam glória a Deus nas alturas. Olha o cronômetro de Deus lá, 69 semanas. 69 semanas. Jesus nasceu, mas espera aí, não podemos parar o cronômetro, tá? Continua. Jesus vai crescer, Jesus vai iniciar o seu ministério, Jesus, e o cronômetro já andou, já estamos dentro da última semana. Mas vamos devagarzinho. Nesse período de 69 semanas, em que o templo estava sendo reconstruído, a cidade reconstruída, a nação reconstruída, Esdras participando, Neemias participando, outros participaram nos 400 e tantos anos, até Jesus vir. Infelizmente, nesse tempo, o povo já desviou-se de novo. Aí vem Malaquias com exortações sérias sobre o povo, e é preciso Deus mandar o João Batista para de novo chamar o povo para próximo de Deus, para que Jesus vindo não tivesse que ferir a terra por transgressões demasiadas e por achar um povo totalmente disperso das promessas da sua vinda. João Batista preparando o caminho do Senhor, mas Jesus nasce 69 semanas. Jesus nasceu, começa a última semana, uma semana só, de Jesus nascendo até o arrebatamento da igreja e nós no céu. Observe que não tem proporção. As 69 semanas, 400 e poucos anos. E essa semana? Já estamos atravessando 2000 anos. E não acabou o período que Deus determinou. Porque para Deus o tempo é dele. Assim, vamos ver dentro do nosso texto ainda, palavras como está em Esdras, confirmando aquilo que lemos em Crônicas e que de fato aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então observe o decreto de Ciro, bem claro, e que dá o disparo do cronômetro de Deus. Iniciou o período das 70 semanas. Ainda podemos ver, e é importante considerar, para nosso entendimento do poder de Deus, que antes de Jeremias, antes do cativeiro,
mais de um século antes dessas coisas acontecerem, o cativeiro, lá atrás Isaías já falava que haveria um homem chamado Ciro, que ainda nem tinha nascido, que não conhecia Deus, mas Deus dava nome e sobrenome para ele, dava-lhe riquezas e domínio sobre os povos, para que ele fizesse uma coisinha para Deus: o decreto. Eu quero o decreto de libertação do povo de Israel. E Ciro vem ser imperador do mundo, com uma missão na vida. Qual a missão dele na vida? Conquistar nações? Ser imperador? Não. Fazer um decreto, preencher uma folhinha de papel, e Deus daria para ele tudo próprio deste mundo, riquezas e riquezas, como foi o Império Medo-Persa, para fazer preenchimento de um papelzinho. Olha como é que Deus é. Mas vejamos Isaías 44, verso 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra de seu servo, ou do seu servo, e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, observa o verso 28, quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo: funda-te. E depois ainda, Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Um homem que não conhece a Deus é o ungido de Deus. Veio conhecê-lo num decreto, né? Que o impulsionou a fazer um decreto e dizendo que ele é o Deus que habita em Jerusalém. Mas continuemos, Isaías 45, e repito o início. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. E segue-se palavras. E o verso 13: eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Pronto. E Ciro fez o decreto. Alguém deu algum dinheiro para ele? Os israelitas juntaram, fizeram um levantamento de recursos para poder agradar o imperador e libertá-los? Não. Simplesmente uma atuação de Deus que está em oculto. Quem sabe o próprio Daniel, que entendeu tudo e falou com o rei, porque ele estava no império de Ciro. Inclusive Daniel atinge até o terceiro ano de Ciro. Terceiro ano de Ciro. E o decreto saiu no primeiro ano. No primeiro ano. Daniel estava presente no primeiro, no segundo e no terceiro ano de Ciro. Pela palavra, se mais, não posso dizer nada. Mas aí está Deus falando que Ele faria isto. E todos nós, em leitura à parte, podemos ler mais Isaías 44, Isaías 45 mais completamente, para ver o quanto que Deus fala tremendamente do que faria. E fez. Já aconteceu. Já é história passada. Assim, continuemos um pouco mais no nosso estudo, passando a um outro subtópico. 2. O término do primeiro período. Término do primeiro período.
Esse período se estende até a chegada do Messias, o príncipe, isto é, Jesus Cristo. Neste ponto da história, o tempo avançou 69 semanas no relógio divino, restando tão somente uma semana para a conclusão dos desígnios de Deus para o seu povo na terra. Destaco do texto a este final, quer dizer que, desde a manifestação do Senhor Jesus em carne, há aproximadamente 2000 anos, até o fim, transcorre ou está transcorrendo apenas uma semana na visão de Deus. Jesus nasceu 69 semanas. Quanto falta até o fim de tudo? Uma semana. Mas já passou 2000 anos. Tempo de Deus. Um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quem domina o tempo de Deus? Por causa dessa situação que muitos não compreendem, que esses milênios nada mais são do que o período de Deus de uma semana, e que vai ainda em frente até o arrebatamento da igreja. Por isso que alguns, sem entender como que pode se esticar tanto tempo assim, vão dizer que o relógio de Deus parou. O relógio de Deus não enguiça não. O relógio está andando. Igual quem determina o ritmo mais vagar ou mais lento é Deus. O tempo é dele. Ele não para só o sol para Josué. Ele não manda o sol andar para trás só para Isaías. Ele faz o que ele quer. Se uma semana tem que atravessar 3, 4, 10 milhões de anos, vai arrastar por 1 milhão de anos. 1 milhão de anos nosso. Mas para Deus, uma semana. Isso que nós precisamos compreender. É Deus que domina o tempo. Mas continuemos um pouco mais. Entramos agora no terceiro subtópico. Ainda no nosso desenvolvimento, o segundo período de uma última semana. Para entrarmos na última semana, vou recordar um pouquinho com os irmãos aqui a semana anterior, ou as 69 semanas anteriores. O que aconteceu mesmo nas outras semanas todas? O que aconteceu? O que aconteceu? Primeiro começa com o término do cativeiro. O povo retorna para casa, começa a construir a cidade, reconstrói o templo, muito pobre, com dificuldade, pobreza, inimigos atacando, e se desenvolve lentamente por 400 e tanto anos, até o templo ficar pronto. A cidade ficou pronta. Outras cidades em Israel ficaram prontas, mas levou 400 e tantos anos, debaixo de vários dominadores. Jesus nasce em Belém, pronto, terminou 69 semanas. Vai começar agora a última, a semana de número 70, que são 7 dias, uma semana. E é isso que nós vamos ver, é o período final, segundo período, a última semana. Do material de classe retiram esta consideração. O período final é de apenas uma semana. Mas atenção, pois aqui ocorre uma repartição na 70ª e última semana em 2 novos períodos de meia semana cada. Quanto que é meia semana? Meia semana, 3 dias e meio. Os versos em relevo destacam os eventos que devem suceder tanto na primeira como na segunda metade desta última semana. Ou seja, os versos 26 e verso 27, 26 e 27 é que vão fechar a última semana. Estejamos atentos ao texto bíblico.
Abrindo um novo subtópico, o segundo período de uma última semana, é o nosso tópico 3. Em primeiro subtópico, coloco esse título: o Messias rejeitado e o seu conserto com muitos. Leia o texto. Em primeiro lugar, é dito no verso 26 que o Messias será tirado e não será mais. Isso se refere a Jesus sendo rejeitado e morto pelos judeus e pela sua ressurreição e ascensão, deixando este mundo e voltando para o Pai. O verso 27 afirma também ainda em relação ao Messias que ele firmará um concerto com muitos, uma clara referência ao concerto da salvação eterna, por uma semana, 7 tempos, selada no seu sangue, para a remissão dos pecados de muitos, redenção dos pecados do seu povo. Paremos e consideremos. Quero reler o verso 26. Acompanhe, por favor, nas Escrituras. E depois das 62 semanas, quantas semanas? 62. Depois das 62. Por favor, não esqueça que antes das 62 já transcorreram 7 semanas e 62 semanas. Depois, ou seja, depois da semana de número 69, entramos na semana de número 70. Verso 26, continua: será tirado o Messias. Jesus foi tirado, não ficou conosco. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Por favor, atenção. O verso 26 fala do que vai acontecer na última semana. O verso 26 fala o que vai acontecer na última semana, de uma forma global. Na última semana. O que vai acontecer na última semana? Última semana, o que vai acontecer? Releia o verso 26. O que vai acontecer mesmo? Será tirado o Messias e não será mais. Jesus já foi, não está conosco mais, como ele veio, fazendo-se homem e habitando entre nós. O que mais vai acontecer na última semana? De forma globalizada, a última semana toda. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Já aconteceu, Jerusalém já foi destruída, o templo foi destruído e não existe até hoje, 2000 anos. Com tudo que possa ter acontecido lá nesses 2000 anos, não foi reedificado. E se alguém está pensando em reedificar, acho bom deixar dessa ideia, porque a palavra não fala de reedificação do templo em Jerusalém. A palavra está dizendo de destruição, porque o novo templo é no céu. É tempo de deixar as figuras e o material, o físico, e olhar para Jerusalém celestial e a morada com Deus lá, onde o templo é o próprio Deus. Apocalipse 21 e 22. O que mais vai acontecer na última semana? É o finalzinho, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações até o fim. Verso 26, até o fim. Pronto. Repito mais uma vez: o que vai acontecer na última semana? De forma globalizada, semana inteira vai acontecer isso. Jesus não vai estar mais aqui, o templo e Jerusalém serão destruídos. Em mais importante é o templo, lugar de culto e da figura dos rituais, figura daquilo que até então era estabelecido por Deus, mas o nosso templo agora é o céu. Jesus disse à mulher samaritana: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em Espírito. Não será no Monte Samaria e nem em Jerusalém.
terrestre. Acabou. O que mais vai acontecer? Guerra. Nunca deixará de existir guerras. O que mais vai acontecer? Até o fim. Vai acontecer coisa boa no fim? Não, assolações. Quem está esperando dias melhores, acorde. É fim com assolações. E lembre da palavra de Deus que fala outras coisas a mais. A iniquidade se multiplicando, o amor esfriando, e haverá fé na terra. Então a semana que é até Jesus voltar, está aí estampado. Jesus não está mais aqui, o templo destruído, guerra não para de existir, e assolação, e assolação, assolação até o fim. Por isso não adianta disputar partido político, segmento político, domínio daqui e de lá, porque está no controle de Deus, e os tempos por fim ou por vir não são bons, são maus. Assolações até ao fim. Com a minha idade, que não é pouca, mas é bem pouca em relação às gerações, já vejo tantos males aumentados que eu vejo impossível voltar ao meu tempo de criança, para as novas crianças que virão. Impossível. Impossível. Cada vez pior, de geração em geração. Mas cada um se guarde em Deus, porque o bem será se guardar em Deus. Terá paz nesta terra ruim e tem a eternidade depois. É ter paz em um meio de assolações. Esse é o verso 26. Mas só que o verso 27 volta a esta última semana, só que reparte no primeiro período e no segundo. Volta a uma primeira parte, metade da semana, e naturalmente a outra metade. Uma metade e outra metade. 7 dias é uma semana, metade de uma semana é 3,5 dias. Muito bem, passemos a alguns textos bíblicos que temos neste assunto. Para começar, a palavra vai nos estar falando, Isaías 53, que Jesus seria tirado. Estou voltando atrás. Jesus seria tirado mesmo, não ficaria conosco. A palavra diz no verso 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Lucas 9, verso 22, Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Complementemos agora: e suba para o céu, e suba para o Pai, que ele vai falar depois em outros textos. Continuando, Mateus capítulo 1, verso 21. Falando ainda de Jesus, ele é o que vai salvar o seu povo, ele é o Messias, sabemos bem disto. E a palavra é: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aquele assunto de salvar dos pecados ainda está presente ainda. Começou lá no seu ministério, o ministério de Jesus, e continua hoje. Nós somos os cooperadores de Deus nessa obra. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus veio para que nele se cumprisse
o perdão dos pecados. Ele é a redenção. Uma vez que os pecados são perdoados por Ele, para que ritual no templo? Não precisa mais de sacrifício de expiação de culpa, sacrifício de expiação de pecado. Não precisa mais nada disso. Mas avancemos um pouco mais na nossa lição, pegando mais um subtópico segundo, que tem por título a destruição da cidade do santuário. Voltando ao verso 26, ali é dito, na sequência da rejeição do Messias, que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo aqui citado é o romano, que no ano 70 depois de Cristo, liderado pelo general Tito, cercou Jerusalém com seus exércitos e arrasou a cidade e o templo, não deixando pedra sobre pedra. Não deixando pedra sobre pedra. Cumprimento da palavra do Senhor Jesus. O verso 27, volta a este acontecimento pela citação de que no meio da semana o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No meio, verso 27. O Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Continuando, isso se cumpre primeiro quando o Cristo, pelo sacrifício único e perfeito de si mesmo, tomava ou tornava inúteis e obsoletos os sacrifícios e ofertas determinadas pela lei. Mas, para que se cessasse de fato toda a religiosidade judaica, o templo foi destruído e nunca mais os judeus puderam realizar tais sacrifícios. A partir desse acontecimento, transcorre a segunda metade da última semana. Leiamos o verso 27 no texto bíblico. Já falamos 26, fala da semana inteira. 27, vai falar de novo da semana inteira, mas repartindo em duas partes. Como assim? Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Jesus faria uma aliança no seu sangue, que seria derramado por nós. Esta é a nova aliança, no meu sangue derramado por vós. É o concerto da salvação na morte de Cristo Jesus. Por uma semana, é a plenitude do tempo, 7. Justamente o tempo que falta, até entrar na eternidade. Continuando, na metade da semana. Então vamos dizer, quando que é metade da semana? É 69 semanas, mais 3 dias e meio. Metade da última semana, da semana de número 70, no meio da última semana. 3 dias e meio. O que vai acontecer? Verso 27. Fará cessar sacrifício e oferta de manjares. Cessa sacrifício e oferta de manjares. Como que cessou o sacrifício e oferta de manjares? Simplesmente porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Com quê? Com a sua morte na cruz do Calvário. Então Jesus morrendo na cruz do Calvário, ele clamou: está tudo consumado. O perdão dos pecados está à nossa disposição. Então, podia-se dizer para o sacerdote lá no templo: sacerdote, não precisa sacrificar mais animaizinhos não, porque Jesus já morreu por nós. Isso aí não vai ter nem validade, nem como figura mais, porque a realidade já está colocada. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tanto que o templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o que não aconteceu com os milênios de sacrifício no santuário, agora aconteceu na morte de Jesus. O véu se rasgou, o caminho de acesso a Deus está aberto. Então não precisa mais fazer sacerdote. Se faziam, era inútil, porque não tinha validade nenhuma diante de Deus. Uma vez que chega a realidade, as figuras vão embora. Uma vez que depois de fazer a maquete, fazer plantas, mas construir o prédio,
Arquiva-se plantas, arquiva-se a maquete, porque agora tem o prédio pronto. A realidade em Cristo Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Muito bem, estas colocações estão aí postas para nós, já dentro da última semana. E eu quero repetir, dizendo: última semana, falamos no verso 26, agora estou no verso 27, vai falar da última semana. Só que diz, primeiro, uma semana de conserto, que é até a eternidade, a aliança de Deus conosco por Cristo Jesus. Segunda coisa, no verso 27, fará cessar sacrifício, ofertas e manjares, porque Ele já deu sua vida por nós, então não precisa matar mais cordeiros, nem fazer ofertas e nem outras coisas segundo a lei mosaica. Não precisa mais. Ele fez cessar, não precisa mais. A realidade chegou. Então, quando Jesus morreu, fazendo cessar, ter utilidade, validade, o que era por figura na lei, pronto, é metade da semana. Então imagine Jesus crucificado. Por favor, olhem o cronômetro de Deus. Quanto está marcando? 69 semanas, mais 3 dias e meio. Mas peraí, mas Jesus morreu com 33 anos, então Ele nasceu e Ele morreu 33 anos, é metade da semana? É metade da semana, é tempo de Deus. E a outra metade, Jesus morto até o arrebatamento da igreja, já tem 2000 anos quase, irmão. É o que? Em que tempo traduz essa distância toda? 3 dias e meio finais. Isso que precisamos compreender. Jesus morreu 69 semanas, mais 3 dias e meio. De lá para cá, metade da última semana, até o arrebatamento da igreja. Passou já quase 2000 anos, irmão. Pois é. Metade da semana primeira é 33 anos. Metade segunda, já vamos chegar a 2000. Mas está desproporcional. E para Deus tem isso? Um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Fiquemos no entendimento do domínio de Deus sobre tudo. Mas, lendo alguns textos bíblicos que vão nos ajudar, Mateus 25:2, Jesus, porém, lhes disse: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:20, mas quando vir de Jerusalém cercado os exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aí mesmo, em Lucas, verso 24: e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Por favor, Israel esteve quase 2000 anos espalhado pelo mundo, perseguido pelo mundo, destroçados verdadeiramente pelas cruzadas, pelos impérios, como por último da Rússia, no levante da Alemanha, e até hoje ainda é perseguido o Israel, mas agora voltaram à sua terra. Cumprimento dessa palavra: cairão o fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Sempre? Não, até que complete, ou até que os tempos dos gentios se completem. Então já estão voltando para lá? Estão dominando a área? Estão dominando Jerusalém? É capital de Israel? Estamos no fim. Está chegando o fim. O tempo dos gentios está completo. Isso precisamos entender. Está claro aí, ó. Nossa geração está contemplando 2000 anos quase, uma nação espalhada pelo mundo e perseguida, e agora está lá, tomando posse da terra, porque a terra foi dada por Deus, com juramento. Abraão, Isaac e Jacó. Continuando mais textos bíblicos, Hebreus 9. Por favor, esses versos são importantes.
Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então não precisa mais sacrifício no templo. Jesus cumpriu tudo por nós. Cessou sacrifício e oferta de manjares. E Hebreus 10 fecha mais ainda. Verso 1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Isso aqui foi escrito enquanto ainda se fazia sacrifício no templo, mas o escritor dizendo: estão fazendo, mas não vale nada. Agora nem fazem, desde o ano 70, porque não tem templo. Se não tem templo, os israelitas nesses 2000 anos praticamente estão sem perdão de pecados, ou todos aqueles que esperam na morte de um cordeirinho no templo em Jerusalém. Verso 8 de Hebreus 10: como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, no verso 9: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Por isso tira o primeiro testamento, o Antigo Testamento, e estabelece um novo testamento. Com a ordem de Jesus, perdoa a ordem. É ele conversando com o Pai: Pai, vem para fazer a tua vontade. Se é assim, tira o primeiro, que consistia em sacrifícios e ordenanças da lei mosaica, e estabelece o segundo, no meu sangue, que é derramado por eles. Repito o verso 9: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Verso 10: na qual vontade temos sido santificados pela oblação, oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode perdoar ou tirar pecados. Mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Por isso que falou: faria uma aliança por uma semana, uma aliança eterna. Uma semana, 7 dias, ou seja, para sempre. E a validade do sacrifício é esta: a validade é para sempre. E finalmente, no subitem 3, a chegada do Solador e as aflições determinadas. Para outra vez. Faço recapitulação. Verso 26 falou da semana inteira. A última semana, Jesus sendo tirado, Jerusalém e o templo destruídos, guerra até o fim, assolações estão determinadas. 26, encosta. Verso 27 vai falar das última semana outra vez, só que repartindo na metade, colocando um detalhe a mais. Na metade da semana o Messias será tirado. Ou, outra palavra, cessará sacrifício e oferta de manjares. Quem mais virá? A segunda metade da semana. Aí sim, irmãos. No verso 27, a segunda parte: e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Última semana,
Metade, Jesus morre. Cessa sacrifício, oferta e manjares. O sacrifício perfeito é Jesus. A aliança renovada em Cristo Jesus. Uma nova aliança. Verso 27 no final. Mas leia o texto agora no subtópico 3. Com o fim de toda a ordem mosaica, baseada no templo e na missão de Israel como povo de Deus, fim esse assinalado pela destruição de Jerusalém e do templo, entramos no período final das 70 semanas. No verso 26, lemos que até ao fim haverá guerra, são determinadas assolações, que é uma referência aos acontecimentos catastróficos e aflitivos que abateriam sobre as nações até o fim do mundo, como Jesus avisaria os seus discípulos. Observemos ainda pelo verso 27, que é esse o tempo em que o assolador, isto é, o espírito do anticristo, se faz presente no mundo, manifestando-se na multiplicação do engano e da iniquidade. Contudo, esse período também inclui o derramar da ira de Deus sobre todo o sistema e poder das trevas, com a destruição do próprio assolador. Por favor, atentem. Não vamos voltar mais nos tempos anteriores. Metade da semana, Jesus morreu. Cessou o sacrifício e oferta de manjares. Ou, se alguém tem dúvida, então destrói o templo e não vai ter mais sacrifício nem oferta de manjares, porque não pode fazer nada pela lei da mosaica, senão no templo. Se não tem templo, não tem nada. Ah, mas eu quero fazer um sacrifício no monte, na esquina, na encruzilhada. A palavra diz, é aos demônios, não é a Deus. Então cessou mesmo o sacrifício e oferta de manjares com a destruição do templo. Se alguém não foi pela real, Jesus morrendo, agora é por tudo destruído. Estamos partindo para o final da semana. O que vai acontecer agora, depois de Jesus morrer, depois de Jesus ir embora para o céu? O que aconteceu? A palavra diz no verso 27, na segunda parte, sobre a asa das abominações virá o assolador. Quando é que vem o assolador? Outro nome, anticristo. Quando virá? Depois de Jesus subir ao céu. Quando é que Jesus subiu ao céu? No final do seu ministério, com 33 anos, morreu, ressuscitou, despediu-se dos discípulos e foi embora. E depois disso? Depois disso, sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a consumação, até o fim, observem bem, vou repetir essa leitura, pois me precipitei. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e isso até o fim. Virá o assolador sobre as asas das abominações, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado sobre o assolador? A sua destruição. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, no particular do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, só falta concluir esta condenação, que já vamos estar apresentando daqui a pouco. Por que eu digo isto? Mas estão esperando o anticristo para vir, ainda tem um milênio, tem grande tribulação. Ou tudo isso encaixa nas 70 semanas agora, ou então estamos equivocados. Qualquer tempo após as 70 semanas é incorreto. Ou outros tempos revelados estão dentro desse tempo, ou o entendimento é incorreto. Vamos considerar o que aconteceu quando Jesus subiu para o céu. Metade da semana Jesus subiu para o céu. Me ajudem, o que aconteceu?
Jesus foi glorificado, recebido no céu, colocado à direita do Pai. Amém. O que mais? Apocalipse 12, verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e seus seguidores, os rebeldes do céu. E eles foram derribados, não tem mais lugar para eles lá. Para onde que eles foram? Para a terra. E os anjos, olhando isso, disseram o quê? Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que o seu tempo é pouco. Ele veio para matar, roubar, destruir, e com grande ira agora. Então, quando aconteceria a grande tribulação? Depois que Jesus subiu ao céu, e os diabos, os demônios, Satanás, todo o poder das trevas veio para a terra. Repito, os anjos dizendo, Apocalipse 12, verso 27 e versos seguintes. Eles mesmo viram lá de cima. Ai dos habitantes na terra. Aí a grande assolação é abominações. Que mais? O diabo com grande ira, até a consumação, até o fim. Esses são os 3 dias e meio finais da grande tribulação e do término das 70 semanas, que vai terminar só com Jesus vindo em glória e levando os que são seus, e o fim do mundo, destruição de Satanás. 3 dias e meio, desde que Jesus subiu ao céu até o fim de tudo. Agora, por favor, é tempo de Deus. Aqui fala 3 dias e meio. Vocês vão encontrar isso em Daniel, outras passagens, e em Apocalipse, 3 dias e meio, não dias, mas 3 e meio, dias, anos, tempos, e o número mais preciso é 3 e meio tempos, que é desde que Jesus subiu ao céu até o final de tudo. Continuando, observando versículos na Bíblia. Mateus 24, 6. De guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, e sempre até o fim. Continuando, em João, primeira carta, verso 18 do capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora. Lá, quase 2000 anos atrás. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 4, verso 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis, que está já no mundo. Quase 2000 anos atrás, João falou bem claro, o anticristo já está aqui. E tem muita gente esperando Jesus vir, para depois vir o anticristo. Não, ele vem antes do fim. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e outras passagens. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E vocês estão vendo o quadro que está no mundo, em particular no Brasil. Que situação! Quem imaginaria que isso pudesse existir? Estamos vivendo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 e outros versos, porque já o mistério da injustiça opera. Se lá foi João que falou que o anticristo já está aqui, agora é Paulo falando, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse
cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O anticristo se manifesta antes. Agora é a palavra de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por que estão esperando o anticristo para depois? É antes da vinda de Jesus. E Apocalipse 10 é a destruição dele. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E Satanás destruído pelo esplendor da vinda de Jesus. Mas como que diz na palavra em Daniel capítulo 9, verso 27, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Outro nome, anticristo. Outro nome, Satanás. Outro nome, homem do pecado, filho da perdição, e outros nomes mais do mesmo ser, contrário a Cristo, Satanás e seus seguidores. Portanto, estejamos atentos a essas palavras que estamos apresentando e concluindo, releia-se de novo Daniel 9, verso 24, 25, 26, 27. É bem colocado os tempos com os acontecimentos dentro do tempo. E o fim é nós nos lugares celestiais, com tudo cumprido, todas as promessas e todas as profecias. E numa palavra final do material de classe extraímos: a visão das 70 semanas é um dos muitos argumentos da veracidade e inspiração divina das escrituras sagradas, pois descreve com séculos de antecedência, milênios até, acontecimentos que se realizaram na ordem e do modo exato como foram revelados. Sempre houve citações na Bíblia sobre tempos determinados para propósitos definidos por Deus, o que nos mostra seu controle total e absoluto sobre o mundo, e que nenhum dos seus desígnios poderá ser frustrado. Assim, estamos encerrando nossa lição, as 70 semanas, desenvolvendo o assunto nos 3 tópicos apresentados pelo esboço: as 70 semanas e o seu objetivo, o primeiro período de 69 semanas e, finalmente, o segundo período de uma última semana, ainda que essa última semana apresentou uma metade e a outra metade, 3 dias e meio, 3 anos e meio, 3 períodos e meio, 3 tempos e meio, que é a forma mais correta de se falar de um tempo indeterminado para nós, mas não para Deus. E o nosso texto áureo, aí está: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 9, verso 24. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.